pontos. Boa tarde, Dilson Bebê. Quais são as manchetes de hoje? Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua sintonia. Vamos começar com a Folha de São Paulo, que diz que 31 parlamentares agiram para afrouxar controles sobre descontos do INSS. O estado de São Paulo, Nordeste, deve superar o Sul e ser o segundo polo em consumo no Brasil. Valor Econômico São Paulo, crise aviária já embarga a venda de frango do Brasil e 9 destinos. O Globo Rio de Janeiro, dívida dos brasileiros volta a subir e já corrói 27% da renda. O Dia Rio de Janeiro, tire suas dúvidas. Entenda-se Covid longa dá direito a benefício do INSS. Correio Brasiliense, barreiras sanitárias para conter doença. Estado de Minas, perigo nas ruas, as avenidas de Belo Horizonte. Diário de Pernambuco, áreas de risco tem mais de 230 imóveis interditados. O Jornal do Comércio também no Pernambuco, com alerta de chuvas mantido, governo e cidades reforçam ações. À tarde, Bahia, cobertura do SAMU alcança 91% da população baiana. E finalizando o Brasil, Diário do Nordeste no Ceará, dados submarinos, nova política pode afetar o Ceará. Muito bem, aí estão as manchetes dos principais jornais do país para hoje, repetindo, uma segunda-feira, 19 de maio de 2025, mais uma vez deixando aí todos os brasileiros e brasileiras por dentro do que está acontecendo no país. Ainda temos algumas informações. Vamos a Brasília daqui a pouco falar sobre a Caixa Econômica, que começa a pagar o Bolsa Família de maio, né? Vamos também a Brasília ver como fazer a declaração de uma pessoa falecida. Também médica alerta que autistas têm o maior risco de abusos sexuais, assédios, etc. Tudo isso daqui a pouco no nosso Comunidade em Ação desta segunda-feira. Conosco, cumprimentando a bancada, boa tarde, meu amigo Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde, Dilson Bebê, boa tarde, Jonathan, boa tarde, senhores ouvintes. Aguarde que vem muitas notícias. Mas eu queria aqui, inicialmente, também mandar um forte abraço para a equipe da Previdência Social. Há uma fila quilométrica, viu, Brasil? Mas o atendimento rápido, são 8 caixas lá, 8 guichês atendendo. Queria mandar um abraço para Lara e o Viracê, em nome de todos os funcionários. O Viracê é aquele funcionário padrão, que mesmo sem você marcar, ele te orienta, viu? Uma pessoa capaz mesmo. Esse veste a camisa de servidor público. Parabéns à Previdência pelo atendimento a todos. Muito bem, são 15 horas e 6 minutos e mais uma vez, Dilson, o governo Lula chama a xerifa que impediu fraudes no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa e outras informações daqui a pouquinho no Comunidade de Ação. Muito bem, mas meus amigos e minhas amigas, todo mundo tem conhecimento que nas maiores cidades, nos maiores centros desse país, ou praticamente em todas as cidades desse país, quando se vai fazer uma interferência na pavimentação, fazer alguma obra, não é, de urgência na cidade, especialmente naqueles locais de grande fluxo de automóveis, ele geralmente escolhe um dia, um feriado, um sábado, um domingo, ou então à noite. O início da noite. Ou então início da noite, quando o fluxo de automóveis diminui. Aqui em Vitória da Conquista é exatamente o contrário. Claro, lógico e óbvio que ninguém está contra o desenvolvimento e o progresso. Não é. Mas a gente está a favor da inteligência. Não se pode entender como é que aquela Avenida São Geraldo, você descendo até ali a Rua das Clínicas, lá embaixo, você utiliza e vai fazer serviço de recapagem de asfalto exatamente no horário de pico, como é o horário de 12 horas às 15, 16, 17 horas. Realmente é humanamente impossível você entender o porquê de tudo isso. Será porque quer mostrar que a prefeitura está trabalhando? Não é preciso. A gente sabe que talvez nunca se trabalhou tanto como tem trabalhado em Vitória da Conquista. A gente tem que reconhecer, tem que dar um mérito à nossa administradora, que é a prefeita Sheila Lemos. Agora, os secretários têm que ser mais conscientes.
O cidadão entra numa fila aqui, Dilson, ele passa meia hora, 40 minutos na fila, sem praticamente sair do lugar, quando você vai ver o que é obras na frente. Agora, obras que pode perfeitamente, não é aquela de urgência, que pode perfeitamente, Deus, ser em outro horário, em outro dia. Mas eles escolhem exatamente o dia da semana e naquele horário onde os carros vão e vêm, sobem as pessoas, bicicleta, moto, uma correria desenfreada. Gente, mas eles utilizam exatamente esse horário. E a gente pede aí encarecidamente aos nobres secretários que tenham um pouco mais de inteligência e de um pouco mais de humildade. Observe que muita coisa que eles estão fazendo, lógico, vai ser para o bem da cidade, mas tem que ter horários, tem que raciocinar. Não é possível que você faça essas intervenções exatamente em horário de pico, onde vai atrapalhar a vida de muita gente. E muita gente fica atrasada no trabalho, muita gente fica nervosa, muita gente passa mal. Uma falta de sensibilidade que não dá para entender. Eu não sei quem é o secretário, também não faz, para mim não faz a menor diferença, não tenho o menor interesse em conhecer, mas é lamentável que coisas como essas acontecem em Vitória da Conquista. Tem que lembrar essas pessoas que eles não estão naquela cidadezinha da carruagem, não, da carroça. Ainda não. Nós estamos numa cidade desenvolvida, a terceira maior cidade desse estado. Precisa de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de inteligência para não administrar, porque administradora nós temos, e está provado isso. Mas temos uns secretários aí que só você fazendo o sinal da cruz que não encontra. É um absurdo. Deus bebê. Pois é, e lembrando, Brasil, como você falou aí, que será que é para mostrar às pessoas que estão realmente trabalhando? Não precisa. Primeiro que as pessoas não são inteligentes, que quando digo que passa na rua, que vai ver ela com asfalto novo, vai perceber, claro, né? Um dia tá no calçamento, outro dia no asfalto. Claro que todo mundo vai perceber que foi feito ali um serviço. Claro. Então não há necessidade, como você me falou, é questão de uma logística, de inteligência, saber procurar um horário, colocar um horário específico, né, para poder fazer todo esse trabalho. E fica bom até para quem está trabalhando, porque eles vão trabalhar mais à vontade, sem o risco de algum acidente, né, sem preocupar com as pessoas que ali estão passando. Então é só questão de consciência. Consciência, exatamente. Um dia desses eu fiz aqui um pequeno comentário com relação àquela derrubada do muro do Clube Social, né, que eu disse que não é possível, já que vai construir ali, para que derrubar o muro? Use o muro como tapume, pronto, já está pronto, o muro já está pronto, é o tapume. É verdade. Depois que termina as obras, aí derruba o muro, a obra aparece. Não, derrubar o muro para depois fazer um tapume, para depois fazer a obra. Resultado. Porque eu disse isso, alguém, não posso afirmar quem foi, pegou o áudio, levou para a prefeitura passou para a secretaria passou para o partido do qual eu era vice-presidente, né? Eu pedi para sair, porque se você não pode falar a verdade, então para que pertencer a partido político? Fica sem partido. Então, só para você ver a sensibilidade deles quando se toca, afinal de contas, não é normal isso? Você faz um tapume, para quando você derrubar o tapume, a obra está pronta. Até visualmente fica bacana. Aqui é o contrário. Primeiro derruba o muro, depois faz o tapume, depois faz a obra. Negócio, é uma fantasia. E aproveitando, Brasil, rapidinho, eu quero pedir ao setor de mobilidade urbana, aproveitando que um amigo me pediu ontem, ele é morador da Urb 6, e que está atravessando os moradores daquela região ali no caminho 19, está passando por uma situação difícil em relação a uma feira que está lá, uma feira clandestina que ainda não está legal. Claro que na UB 6, Então, assim, claro que a gente não quer aqui falar Secretaria contra... de Serviço Público, viu, Deus? Serviço Público, não é isso? Luiz Paulo. Pois é, doutor Luiz Paulo, pois é. Então, a gente está aqui, não está nada contra os trabalhadores, que claro que é muito bom a gente ter uma feira perto de casa, né? Mas que seja com uma coisa tudo organizadinha, bonitinha, né? Ali com higiene total. E lá não está acontecendo isso, Brasil. Infelizmente... fica ali no caminho 19, próximo ao colégio Fidelcina. Fidelcina, próximo ali. Então, os moradores estão reclamando por causa da escuridão. As árvores estão em cima das barracas. Os galhos de árvore. Então, está um perigo. Então, é bom que o setor, né, pô, Lá o setor de serviço público. Serviço público, né, dê uma olhadinha lá e ver o que pode fazer. Segundo ele me falou, disse que a prefeita já esteve lá e prometeu arrumar um outro espaço para aquela feira. Vamos torcer que isso aconteça. A gente está dando aqui um apoio, uma força para ver que isso
chegue até os ouvidos de quem possa resolver isso o mais rápido possível. Muito bem, essa feira eu conheço, é realmente perto, próximo ao colégio, muitas árvores lá ao redor, naturalmente. Não pode podar, não pode fazer nada. A secretária de Meio Ambiente tem que dar um pulinho lá e com certeza ela vai resolver essa parada. E as pessoas têm direito, fica perto da casa do irmão de meu amigo Irapuã Sampaio. Isso. Muito bem, olha, o governo do estado de Minas Gerais determinou o descarte de 450 toneladas de ovos férteis no centro-oeste mineiro como medida preventiva contra a gripe aviária. O lote veio de uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde o Ministério da Agricultura confirmou a presença do vírus do influenza aviária de alta patogenicidade. A decisão ocorreu após a reunião emergencial entre a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Os ovos tinham como destino a produção de aves, não o consumo humano. A ação integra o plano de contingência de influenza aviária, criada para impedir a propagação do vírus. Por razões de segurança, o município onde ocorreu o descarte não foi divulgado. As autoridades destacam que não há risco à saúde da população, já que a transmissão não ocorre por meio de carne ou de ovos. O vírus, no entanto, afeta a saúde animal e pode prejudicar a cadeia produtiva. Segundo o maior produtor de ovos do Brasil, Minas Gerais, intensificou a vigilância e controle sanitário, as inspeções em granjas e as campanhas educativas. Mais de 8.000 ações voltadas a avicultores foram realizadas. A comunicação com o Ministério da Agricultura segue ativa e novas atualizações serão divulgadas conforme o necessário, e o Puan traz a informação também sobre a ave, né, Puan? Eu estava ouvindo pela manhã, toda a comunidade europeia já suspendeu a compra, parte da Ásia, inclusive a China, o maior comprador, Japão e Coreia do Sul, na América Latina, América do Sul, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile suspenderam. A última contagem estava em 79 países. 90% das exportações estão suspensas. Muito bem, está aí. Entende? E esse frigorífico eliminou entre sexta e sábado 1.900.000 galinhas. Que já estavam contaminadas, viu? Aí. 1.900.000. Causa de saúde pública, né? É porque lá produz o ovo germinado, que é o chamado ovo, no interior fala o ovo galado, né? Que é o que produz o pinto. Mas aqui no Brasil está sendo feita bem a aparelhagem em relação à contaminação, né? Eles não estão deixando sair, estão deixando sair nada do Rio Grande do Sul para outros estados, né, pô? Inclusive algumas aves silvestres também, lá de um zoológico, contaminaram e foi isolada. 90 foram mortas, né? Morreram. E está totalmente isolado, proibida visitas. Então, o Ministério, né, da Saúde, junto à Agricultura, tem tomado providências sanitárias lá. E os centros produtores também estão atentos, como é Minas e São Paulo, na cidade de Bastos, que é a cidade é a maior produtora nacional de ovos. Isso. Minas é o estado, e a cidade que produz mais ovos é Bastos, São Paulo. Muito bem, são 15 horas e 16 minutos. Olha, a Bahia também lidera o ranking de feminicídios no Nordeste brasileiro e está entre os 4 estados com as maiores taxas de assassinatos de mulheres do Brasil. Conforme dados do Atlas da Violência, no intervalo de aproximadamente 8 anos foram registrados 790 feminicídios. A maioria das vítimas era negra e grande parte dos crimes aconteceu dentro de casa da mulher, geralmente cometidos por companheiros ou ex-companheiros inconformados com o fim do relacionamento. Em Vitória da Conquista, meu amigo Dilson, a situação também preocupa. Os feminicídios aumentaram, todos cometidos dentro da residência das vítimas. Nenhuma delas formalizou denúncia, apesar de outras formas de violência terem ocorrido anteriormente. A reportagem aqui que foi exibida nesse sábado destacou a história da cantora Jo Almeida, vítima de agressão por um ex-namorado. A violência deixou marcas físicas e emocionais. Foi após o episódio que ela rompeu o ciclo de abusos, tornando-se símbolo de resistência e superação.
No município, centenas de medidas protetivas são expedidas anualmente. E muitas mulheres contam com o acompanhamento do Ronda Maria da Penha. Especialistas alertam para o alto número de vítimas que permanecem em silêncio. A superação da violência doméstica começa com reconhecimento dos sinais e a decisão de buscar ajuda disso. É realmente lamentável que a Bahia esteja no topo das violências, desse ranking aí, né? A violência contra a mulher. Não, é triste. Eu fico pensando, Brasil, como é que um cidadão faz um negócio desse? Uma violência contra a mulher, depois que a mulher o larga, separa. Será que ele ia gostar se um cidadão fizesse isso com a filha dele? Caso ele tivesse filha e mulher? É a primeira coisa que ele tem que fazer, né? Fazer essa comparação, colocar a filha dele, alguém assim. Não é? Né? Pois é, com uma sobrinha, né? Então é complicado, uma irmã. Então, rapaz, é difícil. A gente vê aí aumentando esse número aí, é muito preocupante. E por mais que a Lei Maria da Penha está em cima, jogando duro, mas infelizmente isso vem acontecendo e é muito triste para nossa civilização. Mas tem solução. Tem solução. Se o Congresso quiser, é só votar uma lei crime odioso e inafiançável. Pronto. Porque aí o cara matou, ele vai responder. Entendeu? Entendi. Matou, não tem escape. Aonde a hora que pegar, ele vai comer lá 30, 50 anos de cadeia. Bota uma tabelinha lá. 50 anos de cadeia não é nada mais do que uma prisão perpétua. Porque hoje mesmo eu estava ouvindo a reportagem aí de Marcola, ele pegou 300 anos de cadeia. Não vai aguentar tirar 30%. Ele não vai ver 90 anos. Então isso é o quê? Prisão perpétua no Brasil. E a gente tem que ver também que a mulher, Brasil, quando ela passa por essa aceitável. situação também, ela tem que comunicar, que às vezes a mulher fica até com medo, Ela é que ele omissa, ameaça tem e tal, ela hora que fica é meio omissa, né? omissa. Então ela tem que comunicar às autoridades para que isso possa... Nós somos... O marido agressor hoje, ele é amanhã e sempre. É verdade. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, no planeta Terra. E a maior prova da existência divina é você, com tanta gente, você tem impressões digitais diferentes. Não é? E é claro que não só a impressão digital são diferentes, nós temos várias cabeças que pensam de uma forma, de outra, etc. E que talvez se não fosse assim, seria até sem graça, né? Ou seja, Deus acerta em tudo. Tem gente que diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo em qualquer coisa. Por linhas certas. A gente é quem entorta. A gente é quem entorta. Essa semana mesmo, passada, 3 fatos ocorreram no país. Um desses fatos foi, acho que no Paraná, um na Bahia. Um ou dois foi na Bahia. O primeiro, o filho, 19 anos, esquartejou o pai, ensacou em 3 sacos e descartou no Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é no Paraná. Um filho desse tem cura? No Brasil ele vai preso e sai um ano depois para visitar os pais. No interior da Aqui ele Bahia, matou. filho abusou da mãe de 98 anos, abusou sexualmente. Um homem desse tem cura? Qual seria a solução? Lá no Iraque já sabia, né? Decapitação em praça pública. Os 2 casos. Terceiro caso, na Bahia. Segundo caso na Bahia. Juazeiro da Bahia, uma mãe entregou a filha de 5 anos a 3 cidadãos para violentá-la sexualmente. Os caras estão presos e ela está presa. Uma mãe dessa tem solução? É verdade. É complicado. Então, olha só. É complicado. Voltando a esse assunto. Olhe bem. As mulheres, quanto os homens, todos nós temos nossas falhas. Quando a mulher perceber que seu companheiro é capaz disso, e ao bater de frente com ela, que ela tem que ser inteligente, né? E procurar logo uma defesa. Tente conversar com ele. Não deu certo, não teve diálogo. Não espere porrada, não espere agressão, não espere que ela seja ferida ou mesmo morta. Procure a polícia. Denuncie. Porque o que acontece, porque a Lei Maria da Penha protege a mulher, protege sim. Mas o que acontece é o seguinte, na hora da discussão, alguém disso tem que ceder. Pode ser ele, pode ser ela. Dê um passo atrás agora para dar 3 amanhã a favor dela. Para dar 3 adiante. Dê um passo para trás agora para amanhã você dar 3. Não bata de frente fisicamente com o seu marido, com o seu namorado, com quem quer que seja, não bata de frente. A não ser que você seja uma pessoa preparada para isso. Mas se você não for, não bata. Para evitar esse tipo de coisa. Quando 2 cabeças estão quentes ali, deixa de raciocinar.
e só faz bobagem. Verdade. Mesmo que depois se arrependa. Antes do que o mal aconteça, seja inteligente, só isso. Se você tentar dialogar com seu marido, seu namorado, e você perceber que não tem diálogo, dá uma recuada agora. Para amanhã você dar 2, 3 passos à frente na justiça contra ele. Agora, se você bater de frente... Ou até mesmo nem seja, que não seja na justiça, talvez até para um diálogo para consertar o erro, conversar lá atrás. Talvez aquela coisa foi uma briga de cabeça quente. Então você recua, como você bem falou, e você foi feliz nessa fala sua, Brasil. Isso não se aplica só à mulher, não, o homem também. O homem também, para os dois. Quer dizer que talvez amanhã ou depois se converse e acaba tudo. E acaba ficando tudo uma boa. Agora, se bater de frente, amigo, aí todos os dois saem perdendo. Sai perdendo. Porque um perde a vida, outro perde a liberdade. E o prejuízo maior vai ser dos filhos que perdem os dois. E o prejuízo é o maior, exatamente. É os filhos que perderam os dois, né? Que perderam os dois. É realmente lamentável, mas isso vem acontecendo assim com muita frequência. E tem que se dar um jeito, e infelizmente nós estamos lá em primeiro lugar no ranking nacional. É que mais triste, né? Coisa triste. Ora, falar sobre isso aqui que nós estamos trazendo agora, aí o cidadão pode dizer, rapaz, vocês falam, fulano fala, ciclano fala, beltrano fala, a imprensa de conquista fala, e nada muda. Mas é verdade, é desanimador mesmo. Mas se você parar, talvez piora, não é? Então, olha só. Ainda sem data definida, eu vi, inclusive, uma matéria falando disso há mais de 4 anos atrás. Mas olha, ainda sem data definida para o início das obras anunciadas pelo governo do estado da Bahia, a BR-415, que liga Vitória da Conquista à Barra do Choça, que muita gente pensa que é BA, a BR-415, continua apresentando sérios problemas, e com esses problemas, viu, Dilson, você que dirigiu tanto tempo e dirige, e entre esses problemas tá buracos, animais na pista, não é? Sim. E, aliás, não só animais não é? na pista. A pista não oferece segurança nenhuma, absolutamente nenhuma segurança a pista oferece. E é uma BR. E está entre a terceira maior cidade do estado e a terra do café, que é Barra do Choça. Isso. Todo mundo tem conhecimento que a frequência de carro ali, o trânsito ali é intenso. E entre Conquista e Barra do Choça nós temos povoados. E além desses povoados, nós temos tem um assentamento, não, como o nome daquilo lá, um condomínio ali. Um condomínio. Tem vários condomínios ali naquela região. Tem um Aras também. Aras, olha, é fazendas. Muita gente. É muita gente. Se você sair de Conquista ou vier de Barra do Choça no horário depois das 19 horas, você precisa ver o movimento que é. Você precisa ver o movimento, você tem a impressão que está numa capital. Aquela sede do padre lá, o padre católico lá, que faz aquele... Gilberto. Padre Gilberto, né? Padre Gilberto, tá. Tem um acesso então, aí você Conquista sozinho, ele não sabe para Barra do Choça, a não ser se ela seguir as placas aí. Ele não sabe, quer dizer, com certeza o governador não sabe disso. E os parlamentares que representam o governo aqui em Conquista, com vereador, tanto da Barra como de Conquista, como deputados estaduais, entrei em contato com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, lembrando disso, que não é possível esse descaso que acontece, esse desrespeito com o ser humano que acontece aqui na BR-415. É que é o DENIT, né? No caso, tem que entrar em contato com o DENIT para poder... Não, o DENIT federal, lá é estadual. Não, lá é federal. A da Barra aqui é federal. Federal? É. Muito bem, são, deixa eu ver aqui a hora, meu Deus do céu, que hora é essa? São 15 horas e 27 minutos, estamos apresentando o Comunidade de Ação, e a buraqueira na 415 é muito grande, e os buracos são grandes. Nossa. Quebra roda, direção, suspensão, acaba com o carro, é um prejuízo. Mas tu precisa ver, você sai dirigindo preocupado que o buraco que você cair, você fica. Para começar assim. Pelo amor de Deus, que falta de respeito com as pessoas. É uma vergonha. O DENIT está aqui, não sai daí. Ainda vai entregar a BR-116 para isso aí. Pelo amor de Deus. Horroroso isso. Vamos esperar que alguém tome providência que melhore isso aí. Olha, daqui a pouquinho nós estamos indo a Brasília. Daqui a pouquinho, porque agora nós vamos aos nossos apoios, são 15 horas e 28 minutos.
Daqui a pouco a gente vai a Brasília saber de algumas informações que têm acontecido por lá. E daqui a pouquinho também vamos falar do Campeonato Brasileiro, que está pleno vapor, com muita surpresa. Tem gente sorridente aqui, tem gente triste. O Irapuã, porque o Fluminense empatou. E o Deus, porque o Vasco deu até olé. Um olé, né? É por isso que tem aquela o velho dito que diz assim, todo mundo tem seu dito Pelé. Mas eu estava falando com um amigo meu ontem que o torcedor, ele é tão besta, ele é tão besta, ele é igual criança. Criança, quando tá com raiva, você chega ali, dá uma bala em um docezinho pra ela, pronto, ela fica sorridente. É o torcedor tá xingando o time, brigando com raiva. Vai lá, ganhou, pronto, tá tudo tranquilo. Muito bem. E outra notícia que nós vamos trazer aqui para nossos ouvintes é que o prazo da regularização do título de eleitor encerra hoje. Às 23 horas e 59 Às 23 horas, viu? Atenção, você que está aí no seu carro, está ouvindo aí em casa, ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo. Você pode também, mas você pode regularizar pelo seu telefone. Pelo seu telefone. Olha, são 15 horas e 29 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. VaptVupt. Um coice de pulga, né? Isso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Vem no Zap do Mix Mateus, receba as ofertas direto no seu celular pelo número 98992020090. Muito bem, estamos de volta e nem vende, eu acredito, é o que diz aqui, uma mulher que levou um boneco para a UPA de Guanambi. É mole, o que quer mais? A febre envolvendo bebês, Rebons, qual é o nome da pronúncia? Rebones. Rebones, né? Que a pronúncia é essa? Como é que a pronúncia é essa? Acho que é Renascimento. Rebones. Se não for, me desculpe, viu? Desculpe. Bebê Rebones. Está tomando uma dimensão incontrolável. Na noite do último domingo, uma mulher levou uma dessas bonecas para a UPA de Guanambi. Testemunhas relataram que ela entrou no carro de aplicativo demonstrando muita preocupação com sua filha, dizendo que a criança estaria com muita febre. No local, uma vizinha da mulher estranhou o fato dela estar com uma criança, uma vez que a jovem de 25 anos não tem filhos. Ao se aproximar, ela percebeu que se tratava de uma boneca hiperrealista. A situação foi controlada antes de a mulher ser atendida na unidade. Não se sabe se ela tem algum problema mental. Eu acredito que nesse caso aqui deve ter. A família declarou na TV que ela está com um problema de ósseo psicológico. Pronto. Acredito, não é possível. Tá explicado. Nesse caso aqui, porque Tá ela, explicado. 2.800 no bebê. ela está levando a criança ao médico. Quer dizer, a boneca como se fosse uma criança ao médico. Agora, você pegar uma dessas crianças e chegar numa fila de banco para ser atendida primeiro. Entendeu? Você tira do carro como criança lactante, né? Mulher lactante. resultado. O que tem que acontecer? Ela vai ter que ser internada também. A mulher. A mãe, no caso. Que onde estamos? Agora, é um perigo, Brasil. A gente vai além disso aí. Que isso aí não é... além disso, ainda tem o pós, né? Que é o que acontece. A gente tem que ficar preocupado porque realmente essas crianças são realmente parecidíssimas com uma criança realista demais.
O problema é até mesmo com sequestro de bebês em hospitais, com a troca de bebês. Pegar, colocar uma criança dessa, real, que não é real, e pegar a real e trocar. E fazer o tráfico. Problema, né? É muito perigoso. Então, isso aí é um perigo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. As autoridades têm que pensar muito nisso. Até que ponto chegamos? Agora é preciso você dar um beliscão. Chorou a gente. Não chorou é boneco. Testar, né? Olha, um pronunciamento durante a sessão da Câmara Municipal na última sexta-feira. Foi no dia da confusão, não? Porque teve um dia lá que teve uma confusão. Quarta-feira, né? Tem uma confusão. Deram murro na mesa, xingou todo mundo. Não, como é que diz? A mãe de você não é homem, tá? Aquela coisa, foi feia a coisa. Não é o homem, não. A mãe de você não é homem. Virou uma bagunça lá. Mostrando o nível, mas é porque o presidente não estava presente. O presidente não estava presente. Mostrando o nível de alguns parlamentares que estão ali. Pois é, né? rapaz. Olha, em pronunciamento durante essa... Mas na hora de fazer crítica aos outros, miséria, eu por isso são os primeiros a fazer. Olha, em pronunciamento durante a sessão da Câmara Municipal da última sexta-feira, o vereador do PCdoB defendeu a retomada da administração do Hospital Municipal Materno-Infantil Exão Matos pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Segundo ele, a crise enfrentada pela unidade é resultado de anos de má gestão sob a responsabilidade da Fundação Pública de Saúde, a FSVC. E aí, rapaz, você tem alguma informação? No meu ponto de vista, má gestão, e eu defendo que o hospital retorne para o município. Quando ele voltar para a gestão da Secretaria de Saúde, aí a prefeita está ali, é decisão política da prefeita tomar as decisões, enquanto fundação ela tem sua autonomia, afirmou o parlamentar. Mas vem cá, se a prefeita não tem autonomia, por que foi eles que indicaram a secretária? Não é? Interessante, a não ser que tenha algum equívoco aqui. O vereador elegeu a postura da prefeita Sheila Lemos, que se reuniu com o governador Jerônimo Rodrigues de Salvador para buscar apoio financeiro do Estado. Quero parabenizar a prefeita, palavra do vereador, pela atitude de ir ao governador buscar solução. E é isso que nós, vereadores, temos que apoiar. Não importa de onde vem o recurso, tem que chegar a atender a população. Olha bem, os senhores devem estar percebendo, eu não estou citando aqui o nome do vereador. Sabe por quê? Porque não merecem. O vereador ressaltou a importância da união de esforços para resolver a crise do hospital. Nós precisamos aqui unir forças para garantir que o Isaú volte a funcionar ou que retorne para o município e acabe com essa fundação, ou que fortaleça a fundação para que ela possa prestar um bom serviço, foi o que disse o Edil. Bom, o hospital está ali, não é para eu fico... pouco? Então, eu só Foi fico... o nosso dinheiro que construiu? Pois é, eu só fico preocupado e sempre me lembrando que antes da eleição nada disso estava acontecendo. Não. Era um hospital de excelência. Rapaz, meu Deus do céu, aquilo ali funcionava como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? E de repente passam as eleições, o hospital cai em desgraça. Não dá para entender. Tem alguma coisa errada. E ninguém investiga, ninguém fala nada. Mas deixa correr solta aí. A casa vou dizer da mãe de quem, porque senão fica complicado e essas pessoas merecem respeito. Antes das eleições estava tudo bem, depois essa situação. Olha, a previsão do tempo indica que o frio continua em Vitória da Conquista com mínima de 16 graus. Tá pouco. Lá em cima a semana já deu 10 graus, semana passada. Na Tá parcial pouco. do Aparecido e do Bruno. Mas diz que isso é a média, né? Em alguns pontos da Diz que a média vai ser 16 graus. Mas realmente, a previsão do tempo para essa semana em Vitória da Conquista indica dias de frio, céu encoberto e temperaturas estáveis, sem previsão de chuva. E realmente, vai fazer realmente muito frio. Eu já estou prevenido. Se você tiver agasalho que está sobrando lá, pega e dá uma... Vamos ajudar os nossos irmãos, né? Meus irmãos estão indo das Marquesas, né? É verdade. Agasalhar as pessoas, né? Geralmente, a gente vê que tem alguns órgãos que faz grandes campanhas aí em relação a isso. Agora, o que eu acho graça aqui é o seguinte, eu vou lembrar aqui, o governo federal, 83, 85, programa de recuperação habitacional, foram recuperadas mais de 300 casas na cidade, numa Aparecida 16 casinhas, que era miudinha, baixa, o engenheiro esteve, foi determinado uma ajuda de, mais ou menos naquela época, a mínima de 1.000 blocos para a expansão dessas casas. E hoje essas 16 casas são casas grandes na Aparecida. Esses programas terminaram.
Tinha um programa de fossas também, programa Hiroshi, Caixa e Cimento, conduzido por Dr. Armênio Souza Santos. Não faltava recurso para fazer aquelas caixas de cimento de 500 até 2.000 litros para armazenarem água. E fossas também, onde a Porte Cavan fornecia. Nosso bairro recebeu 210 tampas de fossas. Esses programas têm a ver com a saúde. Acabaram, tá? Trouxeram para cá também diversos programas de ajuda alimentar, como o programa do feijão e um programa de cesta básica que era entregue pela Cesta do Povo. Você lembra, né, Wilson? Lembro. Nosso bairro foi contemplado na época com mais de 300 cestas, e quero aqui enaltecer aqui o esforço. Na época, nem vereador ele era ainda. É de Jaime Rosa de Carvalho, bebia. Que ele era comerciante. E depois ele reforçou e conseguiu. Nós pegamos uma cota para 720 pessoas na Aparecida. Eu era presidente do bairro, Bibia já era vereador, e nós conseguimos uma cota para 720 famílias. Praticamente cobriu quase 100% do bairro, viu? Uhum. E isso, com todas essas crises que está acontecendo aí, de desemprego, de fome, ainda que a fome campeia, não tem mais esses programas. Será o que ocorre? O da reforma da casa, pô, seria interessante que Programa de Recuperação Habitacional. Mantivesse isso. Eu lembro de um programa desse de Paulo Souto, governador Paulo Souto, que recuperou muitas casas ali nas Pedrinhas. A Pedrinha, Aparecida também. Muitas casas foram recuperadas. Foi através das associações moradoras, que eu quero lembrar aqui, uma das pessoas muito importantes dessa, Gerson Silva Santos, seu Gerson Viola, Gerson era pedreiro, chamava as equipes e a Secretaria de Saúde conseguia os alimentos, era feita a feijoada, o trabalho de sábado e domingo. Nós tivemos em 16 casas. Eu era o presidente do bairro, ficava ali na manutenção do material e já tinha uma equipe certa para fornecer o material. Material como cimento, areia, telha, bloco, entendeu? Que o restante já havia dentro das casas, era ampliação de casas. E seu Gerson ajudou muito, está lá vivo, lá com seus 85 anos, e ainda com a voz forte, entendeu? Cantando e tocando viola. Cantando e tocando. Então, esses programas sumiram, entendeu? E precisa retornar esses programas. E a comunidade precisa, e muito. Você vê aí, nos últimos 2 anos, o Bolsa Família encolheu 10 bilhões e 400 milhões. Isso foi do governo Lula para cá. Ele mesmo falou, tá? E agora quer economizar mais 7 bilhões para fechar o caixa. Para economizar, vai ter que cortar alguém. Será se não é você que precisa? Uma outra coisa, a pessoa estava recebendo Bolsa Família, tinha um emprego. Durante 2 anos recebia. Isso aí é justo. Cortou para 1 ano, viu? Agora 50%. Quem recebe 600 passa a receber R$300, que é uma ajuda, um suporte. Porque muitas vezes um salário não dá para manter aquela família que é grande. Mas a partir de junho só vale 1 ano. Você que tem Bolsa Família pode deixar assinar sua carteira. Porque tem muita gente aí que trabalha sem carteira assinada com medo de perder o Bolsa Família. E não perde. Você tem que ficar lá 1 ano. Eu falo porque temos o trabalho lá do CRAS, conduzida por doutora Kelly, muito bom. E sempre trabalhamos em parceria com o Conselho Local de Saúde e as outras instituições do bairro. Entendeu? E não corta de vez. Você aí, eu tenho uma amiga aí que tem 6 meses numa empresa e não quer que assine a carteira. Eu falei, você está perdendo 6 meses de previdência social. Bem. Entendeu? Então, muito bem. 15h42. Esses programas, viu, Wilson? Que não vem. Precisa isso aí. Não é só asfalto nas ruas, não. O asfalto é importante. O asfalto é importante. Mas por esse asfalto você paga um IPTU aí que aumentou mais de 300%. Quando se fala em reformas, é interessante. Quando se fala em caixas sépticas, que são as fossas, deixou realmente de existir, porque tem esgoto e a gente paga hoje 80% tem um esgoto, do esgotamento. Né? Tem esgoto sanitário, melhorou, graças a Deus, porque também essas fossas também, elas contaminavam o lençol freático. Exatamente. Né? Contaminavam. Mas era um suporte melhor do que jogar os dejetos na rua. Porque era necessário na época. Era necessário. Muito bem, já está falando em Bolsa Família, pô, são 15h43, o horário está estourado. Tá. Vamos a Brasília?
Vamos a Vamos lá. Brasília? Vamos lá em Brasília falar exatamente sobre isso que o Puan está falando aí, com relação à Bolsa Família. E quem vai falar para a gente é o Solimar Luz, que é repórter da Rádio Nacional de Brasília. Vamos ouvir. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira a parcela de maio do Bolsa Família. Os repasses são feitos sempre de maneira escalonada, de acordo com o último dígito do NIS, número de identificação social, iniciando com aqueles de final 1. Na terça-feira, beneficiários que têm o 2 como último dígito do NIS recebem o benefício e assim por diante. As transferências seguem até o dia 30, quando recebem os beneficiários com NIS final 0. Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade reconhecido pelo governo federal também podem receber o valor do Bolsa Família no primeiro dia do calendário de pagamento. Ao todo, cerca de 20 milhões de famílias receberão o benefício ao longo do mês. Além da parcela mínima de R$ 600, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Assim que cair na conta, o dinheiro poderá ser sacado em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa. O recurso também pode ser movimentado virtualmente por meio do aplicativo Caixa Tem, que ainda disponibiliza informações sobre as datas de pagamento, o montante do benefício e detalhes das parcelas. Neste mês, o programa segue alcançando mais as famílias negras. Mais de 39 milhões das pessoas beneficiárias estão inscritas no Cadastro Único como de cor preta ou parda. Elas somam mais de 73% das famílias atendidas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Muito bem, 15 horas 45 minutos. Tá aí, olha, esse fale mal quem quiser. Que a gente sabe que esse programa do Bolsa Família, na realidade, foi criado por ACM, o velho senador. ACM Neto. Não, Neto. Não, foi criado por... O único valor que esse Neto tem é porque é neto do grande homem que é a ACM. Né? É o único valor que tem, porque, pelo amor de Deus. Inteligência, né? Olha, às 15 horas e 46 minutos, a gente tem que reconhecer a importância desse benefício, ajuda muita gente. Não tá tirando o cara da pobreza, como estão dizendo aí, pelo amor de Jesus Cristo. Tirar o cidadão da pobreza com R$600 para uma família, isso aí é tapa na cara de qualquer um. Agora, é importante e precisa, muita gente precisa disso. Olha o que nós, o Irapã conhece, Deus também conhece, a região da pobreza ali, depois de Jiquié, não é? Foi depois de Jiquié ou antes de Jiquié? Antes de Jiquié, Manuel Vitorino. Manuel Vitorino. A pobreza nós temos também o triângulo também. O triângulo da miséria ali. O triângulo da miséria está aí. Caetano, Mirantes e Banheiros da Serra. E agora a gente vai saber como é que é fazer a declaração de uma pessoa falecida. Quem vai explicar pra gente é Edgar Matsuki. Nunca falou aqui na comunidade, hein? Pois é, Matsuki está tendo a honra de falar aqui com a gente agora. Vamos ouvir, está lá em Brasília esperando a gente. Vamos ouvir. Edgar Matsuki, repórter da Rádio Agência Nacional. Vamos ouvir. Dúvidas do IR 2025. A perda de um ente querido sempre traz dor e tristeza, mas além do luto, os familiares também precisam lidar com algumas obrigações burocráticas. Uma delas é a declaração do imposto de renda da pessoa que faleceu. Esse procedimento é chamado de declaração de espólio. Paulo Sérgio Miguel, professor da PUC do Paraná, explica o conceito. Espólio é um conjunto de bens, direitos e dívidas deixados por uma pessoa após a sua morte. Tudo que pertenceu ao falecido, imóveis, veículo, dinheiro, aplicações financeiras, dívidas, né? Ele passa a contemplar a parte do espólio, até que seja feito a partilha entre os herdeiros. Ao todo, há 3 tipos de declaração de espólio. O professor da UFC, Eduardo Linhares, explica.
Primeiro, a declaração inicial, apresentada no ano calendário do falecimento, as declarações intermediárias para os anos seguintes até a data da partilha dos bens e a declaração final, correspondente ao ano da decisão judicial da partilha. Como a declaração de 2025 se refere ao ano calendário de 2024, é possível que ainda seja necessária a declaração de ajuste anual da pessoa que faleceu no ano passado. É a chamada declaração inicial de espólio. Linhares esclarece como fazer. A declaração do ano anterior ainda deve ser feita como se a pessoa estivesse viva. Nesse caso, a responsabilidade pela declaração e pelo imposto devido é do espólio, representado pelo seu inventariante. Para entregar a declaração, utilize o programa da Receita Federal para o ano correspondente à data da declaração. Informe o código 81 espólio como natureza de ocupação. A entrega pode ser feita pela internet, seguindo as mesmas regras e prazos das declarações normais. A partir dessa primeira declaração até o momento da partilha dos bens, devem ser realizadas anualmente as declarações intermediárias. Quando a partilha de bens finalmente é feita, é realizada a declaração final de espólio. Paulo Pegas, do CRC do Rio de Janeiro, comenta sobre esse tipo de declaração. Então, na declaração final de espólio, você vai informar os bens e para quem eles foram transferidos. Não há imposto de renda aí, mas é necessário fazer essa informação. O inventariante é o responsável para realizar a declaração de espólio de alguém falecido. Caso não haja inventário aberto, a responsabilidade passa para o cônjuge ou um dos herdeiros. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki. Para saber mais informações. Muito bem, tá aí, tá detalhado, né? Tá tranquilo para você fazer a sua declaração. Bem explicado aí pelo Edgar Matsuki. E antes de ir para o esporte, Deus, falar aqui da regularização do título de eleitor que encerra na segunda-feira, como é que é, bom? Encerra às 23h59 e ainda há tempo. Se você não foi até o fórum eleitoral, lá o cartório eleitoral, você pode discar também, né? Tem um número da Justiça Eleitoral, onde através do telefone você vai falar a sua vida lá, né? Você vai receber, inclusive, um comprovante de pagamento. Tudo hoje é via internet. Acho que é R$ 3,50 por cada eleição ou turno que você deixou de votar. Entendeu? Se teve a eleição e o segundo turno, são dois votos perdidos. Com 3, cancela. Se você não quer ter esse desgosto de cancelar, para só reabrir o ano que vem, procure, ainda há tempo, até 23h59. Eu conheço umas pessoas que já têm assim, umas 5 ou 6 eleições que não votam e chegou a fazer uma declaração que disse o seguinte: não vou votar mais em ninguém. E acima de 70 anos não é obrigado. E ele já passou dos 70, então não vai votar mais em ninguém. E eu continuo votando. Eu também continuo votando, estou chegando lá. Wilson, até amanhã, se Deus permitir. Ok, pô. Ou até quarta-feira, já que amanhã teremos assembleia, mais uma assembleia do Conselho Local de Saúde, onde eu convido todos os moradores do Aparecida e convido vocês. Quando o conselho do seu bairro reunir, compareça, leva a sua ideia ou o seu protesto. Até amanhã, se Deus permitir. Não deixe que ninguém resolva os problemas por você. Verdade. Falando ainda sobre a eleição, sobre o título de eleitor, o eleitor deve pagar as multas pendentes e impedir que não possa se inscrever e participar de concurso público, etc., que a gente já conhece disso, corre salteado isso aqui. Você tem que regularizar a sua situação. Agora vamos falar de esporte? Vamos lá. Esporte é contigo. Solta, meu amigo Jonathan Silva. Muito bem, Brasil, 15h52. Chegou a hora boa. Vamos falar de esporte, vamos falar de rodada da nona rodada já do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, no Castelão, o Ceará quebrou o Sport por 2-0. Vasco 3, Fortaleza 0 também no São Januário no sábado. Também no Morumbi, no sábado às 21h, São Paulo 2, Grêmio 1. Já no domingo, no Neoquímica Arena, o Corinthians 1, Santos 0. Na Fonte Nova, Bahia 2, Vitória 1, Bavi. No Alfredo Jaconi, Juventude 1, Fluminense 1, Fluminense de Irapuã Sampaio. No Maracanã, Flamengo 0, Botafogo 0. No Cícero de Souza, no Marques, RB Bragantino 1, Palmeiras 2. O Palmeiras estava perdendo esse jogo e virou aí
e subiu na tabela com 4 pontos de diferença do segundo colocado. No Mineirão, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. Já no Beira-Rio, Inter 1, Mirassol 1. Essas rodadas aí, Brasil, aconteceu na 9ª rodada do campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, e a tabela ficou assim, ó. Em primeiro lugar, Palmeiras com 22 pontos. 22 pontos. Olha, Palmeiras disparou com 22 pontos. Olha só. O Flamengo, né? Se tivesse ganho ontem, tava aí colado. Coladinho, né? Mas agora a diferença de quantos pontos? 4 pontos. 4 pontos. É. Flamengo em segundo, né? Praticamente o Palmeiras tem um jogo, tem uma vitória e um empate na frente do Flamengo. Na frente do Palmeiras. Em terceiro vem o Cruzeiro com 17. 17 pontos. Vamos ver. O Cruzeiro que a gente imaginou lá embaixo, lá no início. Tá crescendo, né? Tá crescendo. Tá chegando devagarinho. Comendo pelas beiradas como mineiro, né? É. Interessante. Quem é o treinador do Cruzeiro? Rapaz, é aquele. Ele é uruguai, né? Ele é estrangeiro. É estrangeiro, né? É. Tá bom. Eu vou procurar aqui e já eu falo. Aí o quarto é o RB Bragantino também. É uma surpresa. O RB Bragantino sempre tá ali, né? Sempre tá. Nos também primeiras 17 colocações pontos. ali, ele sempre tá ali coladinho. Todo campeonato brasileiro é assim. O Ceará vem em quinto com 15 pontos. O Bahia vem em sexto com 15 também. Sétimo é o Fluminense com 14. O seu Corinthians vem em oitavo com 13 pontos. O Corinthians tá uma sanfona danada. Uma hora tá cá embaixo, outra hora tá lá em cima. Aí veio em nono, tem o Atlético Mineiro com 13 pontos, Botafogo é o 10º com 12, 11º São Paulo com 12, o 11º é o Mirassol com 11 pontos, meu Vascão tem 13º com 10 pontos, essa vitória aí foi muito bom para o Vasco, que deu uma descolada lá da zona de rebaixamento. 14º o Fortaleza com 10, 15º o Internacional com 10, o Vitória é o 16º com 9 pontos, e abrindo aí a turma dos desesperados, o Grêmio é o primeiro, né, da lista, e é o 17º com 9 pontos. Aí vem o Juventude com 8 pontos, é o 18º. O Santos, rapaz, quem foi o Santos, hein? Quem foi o Santos? É o 19º com 5 pontos. E o Sport, coitado, pelo amor de Deus, o Sport tá com 2 pontos, não ganhou de ninguém. Dois empates, é o 20º aí, tá difícil. Agora vamos observar aqui. São 15,55. Olha só, o Palmeiras tem 22 e o Flamengo tem 18. Certo. Uma vitória do Flamengo aqui encosta no Palmeiras. Olha só, o Cruzeiro tem 17. Uma vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro vai para 20. Olha, fica pertinho do Palmeiras. Fica ali emboladinho ali. O RB, a mesma coisa, né? O RB Bragantino. Isso. Olha, o Ceará tá com 15 pontos. Se ele ganhar aqui, vai para 18 pontos. Então esse campeonato de 3 pontos, campeonato corrido, 2 vitórias fazem a diferença. O importante aqui é o Palmeiras perder. E o que não está conseguindo perder. O treinador do Palmeiras está tirando leite de pedras. Ele consegue isso. Ele acerta nas substituições. Amigos, não adianta se ficar com raiva. O melhor treinador do Brasil hoje é Abel Ferreira. Né? Ninguém ganha de Abel aqui como treinador. Porque se você observar o time do Palmeiras e o time do Flamengo, o time do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras. O elenco é totalmente... O elenco é extraordinário. Mas se você observar quem está jogando melhor, é o Palmeiras. É verdade. Os resultados estão marcando, estão dizendo aí. Eu não sei, o Palmeiras perdeu para quem? Pois é, olha só, o nome do treinador do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, ele é português, ele não é uruguai, não. É isso. Ele é português. Português. Você lembrou bem, Brasil, que essa pontuação de 3 pontos, você viu, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Estava com 7 pontos. Foi para 10º. Foi para 10º. Aí com os resultados de ontem, ele subiu para 13º, mas só viu a diferença onde é que ele estava. Então os 3 pontos aí muda muito a história da tabela. Agora olha só que coisa que surpreende o Botafogo. Sim. Olha a pontuação do Botafogo. Pois é. 12 pontos. Botafogo, atual campeão da Libertadores. E brasileiro também. Então olha só que coisa interessante. Olha, o campeonato está interessante. Eu, sinceramente, estou começando a ficar meio desanimado, porque parece que ninguém consegue fazer o Corinthians jogar bem. Eu começo a entender porque que Tite não quis voltar. Tite não quer desmanchar aquela imagem que ele deixou quando ele foi campeão do mundo lá pelo Corinthians. O Corinthians também tem um time caro, um elenco não extenso, mas com bons jogadores. Mas não conseguem fazer esse time jogar bem. Não sei impressionante, porquê. É impressionante. O Vasco da Gama, o Vegete, fez o que quis. Que centroavante bom. É só alimentar. A gente está observando que alguns centroavantes do futebol brasileiro que estão em decréscimo, Deus, o culpado é o meio de campo.
O culpado é má vontade também dos colegas. É esquema de jogo onde os laterais não descem para alimentar o centroavante. Se o centroavante não for alimentado, ele vai morrer de fome lá, não adianta. É verdade. Você vê como o Vasco tem um grande cabeceador, com dois lançadores ali. Eu estava vendo um jogo da seleção brasileira essa semana. Inclusive eu te prometi o CD da seleção de 68, tá lá em casa. Eu estava vendo um jogador, uma seleção brasileira jogando, na época que jogava Ronaldinho Gaúcho, Luiz Fabiano. Esse pessoal, tudo bom de bola. E vi a dificuldade que ele enfrentou um time aí, não sei, me esqueci o nome, não sei se foi da Suécia e tal, foi a França, algo assim. O time não acertava, mas ganhou o jogo. Na individualidade dos jogadores. Isso. Porque esquema de treinador não estava dando certo. Então, porque na realidade é o seguinte, nós somos muito imediatistas. A gente esquece o ontem. A gente lembra que a seleção brasileira antigamente ganhava muitos jogos, claro, porque tinha bons jogadores. Vê bem a quantidade de jogadores bons que tinham ali. Individualista. Mas sofria muito também. Sofria muito. E a fase hoje é ruim. Você sabe que a FIFA pode expulsar o Brasil da Copa do Mundo. Pode sim. Por quê? Porque temos a Federação Brasileira, que era comandada por Edinaldo Rodrigues, fez uma falcatrua tão grande, cometeu uma falcatrua tão grande, com a falsificação de assinatura, que a FIFA pode expulsar o Brasil e que ele, pela primeira vez vai disputar o Mundial. Que vergonha, que coisa horrorosa. Foi preciso um conquistense ir lá praticar uma besteira fazer dessa. Um negócio desse, né? Mas tem uns blogs aqui em Conquista, com todo respeito a eles, e claro que não vou citar em respeito a eles, que ficam endeusando o Edinaldo. Quando você sabe que a eleição da CBF foi uma verdadeira farsa. O Ronaldo Fenômeno, que também não seria grande coisa lá, mas o Ronaldo Fenômeno chegou a desistir de concorrer. E pode se candidatar agora de novo, né? E pode ser, agora de novo. Muito bem, estourou o horário, são 16 horas. Quem vem agora, meu amigo Jonathan? Reconciliação em Graça. Reconciliação em Graça com o pastor Vinícius. Está anunciado aí. Não desligue seu rádio, tá vindo aí o pastor Vinícius com Reconciliação e Graça. Fique com Deus, Dilson, até amanhã. Vamos embora, até amanhã. Um abração. Fui. A gente é assim. Trabalha